ciências, a gente viu sobre circuitos elétricos, tá? A gente viu a formação dos circuitos elétricos e os componentes principais que devem pertencer a qualquer circuito elétrico. Porque a gente viu, por exemplo, os geradores, que são responsáveis por gerar a energia elétrica dentro de um determinado circuito. A gente viu os receptores, que são responsáveis por converter a energia em outro tipo de energia. Por exemplo, a energia elétrica e energia luminosa, que é o que a gente observa nas lâmpadas. Outra coisa que a gente viu também foram os resistores. Tem duas funções super importantes, que é limitar a corrente e converter a energia elétrica em energia térmica. Agora, uma observação super importante, que o resistor ele só pode converter a energia elétrica em energia térmica, não em outro tipo de energia. O conjunto dessas duas características a gente chama de efeito Joule, ok? Um outro tipo de componente que faz parte do circuito são os dispositivos de segurança, como a gente viu na última aula. A gente viu que é indispensável a gente ter, por exemplo, fios encapados, ou seja, fios que não conduzam energia. E para isso a gente viu a diferença entre fios que são condutores de energia, materiais que são condutores de energia e materiais que não são condutores de energia, que não conduzem energia. Outros materiais de segurança que a gente tem que ter em um determinado circuito elétrico são, por exemplo, os fusíveis e os disjuntores, que são responsáveis por romper a energia elétrica em um determinado circuito, ok? Como a gente viu na última aula. Agora a gente vai ver alguns tipos de circuito elétrico. E a gente tem três. O primeiro deles é o circuito em série. E como a gente consegue observar aqui na imagem, a gente tem um circuito disposto em sequência, tá? O circuito é disposto em sequências. Como a gente pode ver aqui, eu tenho duas lâmpadas ligadas sequencialmente. Então, por exemplo, se eu retiro aqui uma lâmpada desse circuito aqui, se eu retiro uma lâmpada dessa daqui, o que é que a gente tem? A gente sabe que ao retirar essa lâmpada aqui, o circuito vai se romper. A ligação, a corrente elétrica que estava passando nesse circuito de forma sequencial vai ser rompida. Ou seja, não só essa lâmpada que eu retirei vai ficar apagada, mas essa outra aqui, que está em sequência, também vai se apagar, porque a gente vai ter um rompimento da corrente elétrica. Tudo bem até aí? Então, a característica principal dos circuitos que são em séries é que eles são dispostos em sequência. Okay? Então, quando a gente faz uma retirada de qualquer componente do circuito, a gente tem um rompimento da corrente elétrica, certo? Um outro tipo de circuito são os circuitos em paralelo, que como a gente pode observar, o circuito ele está disposto dessa forma aí, ó, em paralelo. Se eu consigo retirar um determinado componente do circuito, como por exemplo, uma lâmpada, esse circuito ele não vai deixar de funcionar, tá certo? Porque o circuito ele está disposto dessa formazinha aqui, ó. Se eu tiro esse item aqui, ó, essa lâmpada do meu circuito, o que é que acontece? A corrente elétrica ela continua passando por esse outro caminho. Então, uma característica do circuito em paralelo é que ele não só tem um único caminho para passar essa corrente elétrica. A gente tem mais de um caminho em que é possível ter a passagem da corrente elétrica, como a gente pode bem observar aqui nessa imagem. Tudo bem? Pronto. O último tipo de circuito são circuitos mistos, que a gente tem aí uma associação de circuitos em séries e circuitos em paralelos, como a gente pode observar aqui. Aqui a gente tem o circuito disposto em forma sequencial e aqui ele está em paralelo, ok? Essa é a característica dos circuitos que são mistos, ok? É a mistura dos dois tipos de circuito que a gente tem. Então, só relembrando, a gente tem três tipos de circuito: em série, paralelo e mistos, que é a junção do em série e do em paralelo. Tudo bem até aí? Agora a gente vai ver uma coisa super importante dentro do estudo de circuitos elétricos, que é a potência elétrica. Professora, o que é potência elétrica? Por exemplo, se tu quer calcular, por exemplo, a energia elétrica que a tua geladeira consome em determinado tempo, ok? Durante um intervalo de tempo. Como é que tu faz isso? Tu precisa calcular a potência elétrica, porque potência elétrica é o quanto de um equipamento consome de energia durante algum período de tempo. Então, só para enfatizar isso aí, potência elétrica é o tanto que tu consome energia elétrica, é o tanto que um objeto consome energia elétrica em um determinado tempo. Potência elétrica é uma grandeza na física também. Como a gente sabe, tudo que é grandeza na física pode ser calculado e expressado matematicamente. Então agora a gente tem mais uma formulazinha, e eu sei que vocês gostaram, então a gente tem mais contas aí, tá? A gente pode expressar a potência elétrica a partir dessa formulazinha aqui, ó.
Potência elétrica vai ser igual à energia elétrica do meu equipamento dividido pelo tempo que esse equipamento vai estar ligado. Ok? Então, só lembrando, potência elétrica é o tanto que eu consumo de energia elétrica durante um intervalo de tempo. Como eu posso calcular a energia elétrica consumida por um equipamento? A partir dessa formulazinha aqui. Ó. Potência elétrica vai ser igual à energia elétrica que vai ser consumida e tudo isso dividido pelo tempo. Ok? Uma outra formulazinha que a gente pode calcular também a potência elétrica de um determinado equipamento é essa daqui, onde a potência elétrica vai ser igual a DDP, que é a minha diferença de potencial, e essa diferença de potencial vai ser multiplicada pela intensidade da corrente elétrica, que é o I, que a gente viu nas outras aulas. Ok? Tá, professora. A gente viu agora o que é potência elétrica. A gente já sabe o que é corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica. A gente viu isso na última aula, lembram? Tá, mas eu não conheço o que é esse U aqui. DDP. O que é DDP? DDP é a diferença de potencial. É a tensão elétrica que é gerada em um determinado circuito. As cargas elétricas, elas se movimentam em um circuito elétrico com auxílio de alguma força. Alguma força tem que empurrar essas cargas elétricas para que elas possam se movimentar em um determinado circuito e gerar a corrente elétrica. Porque, como a gente sabe, corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas que a gente tem em um determinado circuito. Tudo bem até aí? Em um circuito ou em um fio condutor. Então, essas cargas elétricas conseguem se mover em um circuito com o auxílio da DDP, que é a diferença de potencial. Okay? A gente também pode chamar a DDP, esse U aqui, de tensão elétrica, certo? Só que lembrando, a gente pode calcular a potência elétrica tanto a partir dessa formulazinha aqui, que diz que a potência elétrica vai ser igual à energia consumida pelo equipamento e tudo isso dividido por T, ou eu também posso calcular a minha potência elétrica a partir dessa outra formulazinha aqui, que diz o seguinte, que a potência elétrica vai ser igual a DDP, que é a tensão elétrica do meu equipamento, e isso vezes a intensidade da corrente elétrica. Tudo bem até aí? Então, até agora, a gente tem duas fórmulas que eu consigo calcular a potência elétrica de um equipamento que eu tenho. Bem? Tá, professora. A partir dessa formulazinha aqui, eu posso calcular, por exemplo, eu sei a potência elétrica, sei a intensidade e quero calcular a DDP, supondo aqui um problema, tá? Eu consigo achar, a partir dessa equação, a minha tensão elétrica? Consigo sim. Como é que eu posso fazer isso, professora? Mudar a equação de forma que eu deixe esse U aqui isolado. Vamos lá fazer o seguinte. Tem um macete aqui super legal, que é assim. Vou fazer aqui um triângulo. E aqui em cima eu vou colocar a minha potência elétrica. Certo? Aqui embaixo eu vou colocar a minha intensidade da corrente elétrica. E aqui desse outro lado, a minha DDP, que é a diferença de potencial. Como é que eu faço para calcular, então, por exemplo? Se eu tenho no meu problema a potência, tenho a intensidade da corrente elétrica, mas não tenho a DDP, que é a diferença de potencial. É só fazer o seguinte, eu quero achar quem? Quero achar DDP, quero achar U. Então, eu tampo aqui o U, ó. Meu U vai ser igual a potência dividido pela intensidade da corrente elétrica. Como a gente pode ver aqui, ó. Se eu tampo esse U, que é a DDP, a tensão elétrica do meu circuito elétrico, se eu tampo ela aqui, ó, DDP vai ser igual a potência elétrica dividido pela intensidade da corrente elétrica, tá? Se eu quero achar agora, por exemplo, nessa equação, a intensidade da corrente elétrica, como é que eu faço? Tampo aqui, ó, letra I, a intensidade da corrente elétrica vai ser igual a potência elétrica e isso dividido pela DDP, que é a diferença de potencial, ok? Ou tensão elétrica. Se eu quero calcular a potência elétrica, que é como a gente viu na outra equação, é só eu tampar aqui a letra P, e P vai ser igual a U vezes I, que é a diferença de potencial vezes a intensidade da corrente elétrica. Como a gente viu, essa aqui é a equação anterior. Tá vendo? Tá vendo como a gente consegue achar bem fácil todas essas grandezas aqui de forma bem simples, a partir desse macete? Pronto. Então, eu posso mexer nessa equação de forma que eu consiga achar tanto a DDP, que é a diferença de potencial, como a intensidade da corrente elétrica também, tá? Eu não preciso decorar isso aqui, ó, porque é super simples da gente fazer a partir desse macete aqui que eu ensinei, ok? Agora, não esqueçam que essa formulazinha aqui, ó, é super importante ter na cabeça, tá? Então, vamos lá. Potência elétrica dissipada por um resistor. Como a gente viu na outra aula,
O resistor é um componente super importante dentro de um circuito elétrico, ok? E ele tem duas características principais no resistor: converter energia elétrica em energia térmica e também limitar a corrente elétrica, ok? E o conjunto dessas duas características, como a gente viu, chamamos de efeito Joule. A gente também pode calcular a DDP, que é a tensão elétrica do meu circuito elétrico, a partir de uma equação, ok? Que relaciona a DDP com o resistor que eu tenho no meu circuito. Como é que a gente faz isso, professora? Como a DDP, a diferença de potencial, a tensão elétrica, também é uma grandeza na física, a gente pode expressar ela matematicamente e ela pode ser calculada, ela pode ser medida. Como é que a gente mede a DDP, ou a minha tensão elétrica? A gente vai medir da seguinte maneira: a gente vai dizer que U, que é a DDP, vai ser igual a R, que representa aqui nesse caso o resistor, ok? O resistor do meu circuito, o valor do resistor do meu circuito, e esse R multiplicado pela intensidade da corrente elétrica, que é representada por essa letra I. Agora é super importante enfatizar que a tensão elétrica, que a gente também conhece como DDP, vai ser medida em volts, e a gente vai representar o volts pela letra V. Lembrando que esse volts é a unidade de medida para a tensão elétrica, para a DDP. Não esqueçam. Lembram que a gente estudou sobre unidade de medida? Tá. Então esse V aqui, ó, representa volts. E a unidade de medida somente para tensão elétrica ou DDP, certo? Resistência elétrica vai ser medida em ohm, ok? E a corrente elétrica, como a gente já viu, vai ser medida em ampere, que a gente tem esse símbolo aqui, ó, representado pela letra A. Ok, até aí? Então a gente tem mais uma equação que é super importante a gente ter na cabeça, ok? Que relaciona tanto a DDP com o resistor desse circuito e também a intensidade da corrente elétrica. Tudo bem até aí? Tá, agora a gente tem 3 conjuntos de equações baseadas em todas as equações que a gente viu nessa aula. Professora, a gente tem que decorar tudo isso aqui. É importante, tá? A gente precisa ter todas essas equações na cabeça para a gente conseguir resolver os nossos problemas, que envolvem tanto o circuito elétrico como potência elétrica, tá certo? Então, somando todas aquelas equações que a gente viu hoje, a gente pode resumir todas elas a partir de 3 equações. A primeira delas é essa daqui, ó, em que a potência elétrica vai ser igual à intensidade da corrente elétrica multiplicada pela DDP, que é a minha diferença de potencial, ok? A próxima equação diz que a potência elétrica vai ser igual a DDP e a DDP ao quadrado, ou seja, a minha tensão elétrica vai ser, ó, elevada ao quadrado. E tudo isso dividido pelo resistor. A minha próxima equação diz o seguinte: a potência elétrica vai ser igual ao resistor e isso vezes a intensidade da corrente elétrica, e agora é ela que está ao quadrado, tá? Esse I aqui agora, ó, está elevado ao quadrado, ok? A gente pode resumir então todas as equações que a gente viu nessa aula a partir dessas 3 equações aqui, ok? É importante você ter todas as equações na cabeça, ok? Não esqueçam que para a resolução dos problemas, a gente precisa ter todas essas equações em mente e não dá para esquecer, ok? Porque é super importante. Então, se eu quero calcular a potência elétrica aí, eu tenho essas 3 formulazinhas diferentes em que eu posso calcular. E se eu quero calcular a diferença de potencial ou tensão elétrica, eu posso calcular também a partir dessa fórmulazinha. Tudo bem até aí? Bom, pessoal, na aula de hoje a gente viu essas principais equações que envolvem circuito elétrico, tá? Que a gente pode calcular a potência elétrica, DDP, resistor, ok? E que a gente também pode relacionar esses componentes dentro de um circuito elétrico com a potência elétrica, que é a capacidade de um corpo de receber energia elétrica em um determinado período de tempo, ok? Por essa aula é só, gente. Espero que vocês estudem, tentem fazer o exercício do livro que diz respeito a esse assunto, tá? E não esqueçam de, se você não entendeu muito bem, volta do início dessa aula. Sei que é um pouco complicado de entender porque a gente está misturando agora ciências naturais com matemática, mas se você assistir de novo, tentar fazer os exercícios, tenho certeza que vai se tornar mais fácil, ok? Convida teus amigos a assistirem. Não esqueça também de compartilhar no Instagram, comentar aqui, curta esse vídeo, gente, para dar ibope pro nosso canal, tá? E é isso. A gente se vê na próxima aula.